Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Rua Barcelona Podcast. E não é qualquer episódio, né? É a mais uma temporada do Rua Barcelona Podcast. Eu tô feliz por demais de estar gravando essa temporada, de ter conseguido estruturar, de estar conseguindo dar esses passos e trazer esse conteúdo aqui pra vocês que, enfim, me agraciam com essa audiência de alguma forma. Bom, se vocês não sabem, eu estou gravando esse episódio grávida de 6 meses da minha pequena Maria Cris, que vai nascer lá por junho desse ano. Então, eu estou mais feliz ainda de ter conseguido tirar essa temporada do papel antes dela nascer, porque, bom, como vocês já sabem, imagino, enfim, depois que o neném nasce, né, todas as atenções vão para ele e entra nessa nova rotina da vida de mãe, do casal, né, de mãe, de pai, enfim, aquela loucura. E eu tô feliz de ter estar conseguindo gravar e tirar essa temporada do papel antes da Maria Cris nascer. Bom, gente, essa temporada nasceu dos últimos 2 anos da minha vida, né? Fazem 2 anos que eu estou morando na Itália, fazem 2 anos que eu estou casada e fazem 2 anos que eu estou descobrindo uma nova Tatiane dentro desses papéis que hoje eu exerço de esposa, dona de casa, dona do lar, de trabalhar também para fora, num país onde eu nunca imaginei morar, onde falando uma língua que eu nunca imaginei que eu iria aprender, e enfim, né? Então, esses 2 anos me trouxeram certas reflexões com Deus e certas mudanças que eu acho muito gostoso de compartilhar, acho muito válido e acredito que possa abençoar a vida de vocês. E o que acontece? Esse primeiro episódio, ele surgiu quando na verdade, no meu primeiro ano aqui na Itália, eu comecei a reparar em mim certas coisas que antes eu não tinha reparado. E aí eu parei e comecei a me questionar: quando foi que eu mudei tanto? Eu não sei se vocês em algum momento já pararam para se perguntar, se fazer essa pergunta, né? Quando foi que eu mudei tanto? Eu não sei se em algum momento vocês olharam no espelho e falaram assim: meu Deus, como eu mudei, como eu era diferente, como eu pensava diferente, como eu tinha uma vida diferente. Eu comecei a fazer essa reflexão, né, nesses últimos anos, mas isso veio muito forte dentro do meu coração quando eu engravidei. Gente, a gravidez na mulher, ela faz coisas bizarras. Os hormônios, enfim, mas toda a mudança mesmo que isso nos gera. Isso faz a gente pensar na vida de uma forma muito louca, assim. A gente olha para trás e é inevitável a gente não olhar para adolescente que a gente foi um dia ou para jovem que, tipo assim, eu tô com 30 anos, né? É muito difícil eu não olhar para a Tati dos 20 e dizer assim, nossa, porque a Tati dos 20, ela sempre quis casar e ter filho. Isso não era uma prioridade na vida dela naquele momento, né? Muito jovem. Mas ela tinha essa vontade. E é muito louco ver que 10 anos se passaram e olhar no espelho e dizer hoje, olha, hoje você é casada, você é uma mulher e você está grávida, você vai ser mãe. Isso faz com que a gente faça muitas reflexões, faça muitas comparações com a gente mesmo de antigamente, com outras pessoas, e isso é completamente normal. Mas o que eu me peguei fazendo essa comparação nesses últimos anos, assim, né? Mas principalmente nesses últimos meses onde eu tô gestante, eu comecei a pensar sobre isso porque a maternidade, o casamento, a família, isso são coisas que fazem, que exigem de nós sacrifícios. E às vezes, quando a gente tem uma visão um pouco egoísta, é difícil a gente querer fazer esses sacrifícios ou a gente entender esses sacrifícios, né? Eu sei que quando eu comecei a fazer essa reflexão sobre o porquê eu sonho as coisas que eu sonho hoje, o porquê que eu priorizo as coisas que eu priorizo hoje e não aquilo que eu priorizava antes, eu entendi duas coisas. A primeira delas é que existe um amadurecimento que a gente tem com o tempo, com a idade.
enfim, que a gente começa a desejar coisas que antes a gente não desejaria, que a gente começa a pensar de uma forma que antes a gente não pensaria. Isso é completamente normal. Mas eu também entendi que existe um amadurecimento que vem espiritual na nossa vida quando a gente coloca a nossa vontade nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu sei que eu não sei nada, e eu entrego tudo nas tuas mãos. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor deseja para mim? Se você me perguntasse há 3 anos atrás se eu imaginava que hoje eu estaria vivendo o que eu vivo, eu diria que não. Eu não imaginaria nem as partes boas e muito menos as partes ruins que me trouxeram até aqui. Mas eu me lembro, falando assim, da Tatiane de 10 anos atrás, fazendo aquela retrospectiva. A Tatiane de 10 anos atrás, ela tinha um sonho muito grande no coração dela que era o sonho que definia, né? Eu, com 20 anos, eu tinha um sonho de morar em Nova York, nos Estados Unidos, e isso era algo que me definia. Se você perguntasse para os meus amigos, para as pessoas que me conheciam, eles iriam dizer, tipo assim, qual é o maior sonho da Tati? Fácil. Rapidão eles iriam responder, ir para Nova York, morar em Nova York. E esse sonho, ele foi me definindo, ele foi sendo o meu foco durante muito tempo, desde os 14 anos. E eu falo que tudo isso foi desconstruído na minha vida quando eu tive um encontro com Jesus e deixei que Jesus me reconstruísse. Quando eu entreguei isso nas mãos de Deus de uma forma que eu disse: Pai, eu sou apegada nisso, mas eu não sei se isso é de fato a tua vontade para a minha vida. Quando eu tinha 24 anos, né, que foi quando eu voltei para a igreja, que eu falo que eu tive um encontro com Jesus, foi em 2017, eu tinha 24 anos. Eu tinha recém colado o grau da faculdade, finalmente, porque eu fiz uma medicina jornalística. E eu tinha recém-colado o grau e eu me lembro que a minha amiga Dani, a gente trabalhava junto numa livraria, ela me fez um convite para ela tinha recém começado a ir na igreja e iria ter um luau da Laura Solgueres, e ela me fez um convite para que eu fosse, né? E eu aceitei, enfim, eu já disse isso aqui no podcast, não me lembro quando, mas eu cresci dentro da igreja evangélica. Minha mãe foi para a igreja, eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, eu passei por muitas igrejas, eu tive várias experiências e várias decepções também. Então, eu estava num momento da minha vida onde eu estava, assim, afastada, eu não queria estar na igreja, mas eu tinha uma sede dentro de mim. Eu sempre tive uma sede, um temor por Deus, né? Então, quando a Dani me convidou, eu tinha recém-colado o grau, eu tinha algo dentro de mim me dizia assim, que a melhor decisão que eu poderia tomar na minha vida era estar na presença de Deus, porque a partir daquele momento, todas as decisões que eu tomasse na minha vida, elas teriam consequências muito graves, muito drásticas, assim, muito definitivas. E eu não queria dar murro em ponta de faca, e eu sabia que viver pela minha vontade seria dar murro em ponta de faca, porque, gente, eu não sei de nada, você não sabe de nada, nós não sabemos de nada, né? Quem sabe das coisas é Deus. Deus sabe das coisas. Deus, ele nos criou, ele sonhou com a gente, ele sabe a vontade dele para nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Então, eu aceitei o convite, fui nesse luau, e ali naquela ministração da Laura, eu fui encontrada de volta por Deus, eu fui chamada de volta por Deus, e isso foi muito poderoso. A partir daquele momento em diante, eu voltei a frequentar a igreja, comecei a frequentar a célula, e fui me abrindo para Deus de uma forma que eu nunca tinha me aberto antes. E isso quer dizer que eu me entreguei com tudo aquilo que eu tinha, com tudo aquilo que eu era, sem restrições. Foi um processo, não foi da noite pro dia. Eu, pelo fato das minhas sequelas com a igreja, eu me lembro que eu entrava na igreja, né, para assistir o culto, e eu analisava tudo, eu analisava desde a banda, analisava o pastor, analisava tudo, e ficava olhando assim do tipo, será? Vamos ver se eu confio mesmo, vamos ver se está certo. Mas Deus me encontrando foi muito maior do que todas essas coisas, e as experiências que eu fui tendo com Deus foram muito maiores do que qualquer mágoa, qualquer sequela que eu pudesse ter. E a partir daquele momento, quando eu voltei para Jesus, eu entendi que eu tinha que estar naquele lugar, esse era o momento. E ali começou a grande mudança da minha vida, começou
a grande transformação na minha forma de pensar e, consequentemente, nas coisas que eu sonhava, nas coisas que eu priorizava e tudo isso. Então, quando eu comecei a fazer essa reflexão nesses últimos anos, eu sabia que a resposta era muito óbvia, que eu tinha mudado muito a partir do momento que eu voltei para Jesus, mas eu não tinha um entendimento de que essa mudança ela vinha de uma maturidade espiritual, porque, gente, você pode acreditar em Deus, você pode saber que Deus ele é magnânimo, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, enfim, que ele é todas essas coisas. Você pode saber que a vontade dele para sua vida é boa, perfeita e agradável. Você pode confiar até nesse Deus. Mas normalmente a gente não deixa as rédeas da nossa vida para esse Deus. A gente busca esse Deus num momento de sofrimento, num momento de onde a gente literalmente não sabe o que fazer. Mas quando a gente tem um mínimo de controle, assim, quando a gente se sente no mínimo de controle, normalmente a gente tende a tomar as nossas próprias decisões, porque isso é da nossa natureza. E eu lembro que uma vez eu vi uma ministração na célula da minha líder falando sobre o Jesus Senhor e o Jesus Salvador. O Jesus Salvador, ele é aquele que nos salva, ele é aquele que nos cura, é aquele que nos resgata, que nos aceita como nós somos, que nos recebe da maneira que nós estamos. Mas o Jesus Senhor é aquele que pede a nossa vida em troca, é aquele que pede para que nós façamos sacrifícios por ele, é aquele que pede para que nós vivamos para ele. E isso significa abrir mão de quem a gente pensa que é, para receber aquilo que nós de fato somos, né? Que são filhos de Deus, que é viver a vontade do Senhor. Então, tudo isso, quando eu comecei a pensar, eu comecei a entender essas duas diferenças na minha vida. E é óbvio que quando eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra viver um intercâmbio em 2021, que foi o mesmo ano que eu perdi minha mãe, enfim, uma história extremamente complexa, mas extremamente... eu consigo ver as digitais de Deus em tudo o que me aconteceu. E aí, nesse mesmo momento, enquanto eu estava na Inglaterra, eu conheci o Mateus, enquanto a minha mãe estava no hospital e eu passava pelo momento mais difícil da minha vida, Deus, ele fortalecia o meu relacionamento com ele e o meu relacionamento com o Mateus também. Então, enquanto todas essas coisas, elas iam acontecendo tudo ao mesmo tempo, eu pude entender que eu só estava vivendo tudo aquilo daquela forma porque eu tinha já um pouco de maturidade espiritual para entender que a vontade de Deus ela é soberana. Então, quando a gente passa por sofrimento, a gente, na maioria das vezes, questiona muitas coisas. E eu questionei. É óbvio que eu questionei. Eu não vou dizer aqui que, nossa, eu não, né? Mas eu questionei. Mas depois você consegue entender, você consegue passar por cima dos seus questionamentos e entender que o amor de Deus nos alcança mesmo quando a gente não entende aquilo que acontece. Que Deus ele continua sendo o mesmo que doa. Que aquilo que acontece na nossa vida de ruim não é porque Deus nos quer ver sofrer. Mas o sofrimento nos aproxima de Deus de muitas formas. Aliás, eu acho que o sofrimento é uma das maiores formas de a gente se aproximar de Deus. Então, quando eu comecei a pensar nessas mudanças que me ocorreram, foi que eu comecei a entender a importância da maturidade espiritual na nossa vida para que a gente consiga mudar dentro da vontade de Deus. A gente muda por várias circunstâncias, né? A gente muda por idade, por maturidade, e a gente muda também pelos acontecimentos que acontecem na nossa vida. Eu, por exemplo... Eu estou morando há 2 anos na Itália. A Tatiane de 2 anos atrás, ela não é igual a Tatiane de hoje. Todas as experiências que eu tive aqui, que eu vivi, todas as dificuldades, mas todas as coisas boas, isso me transformou. Isso é uma mudança completamente natural, uma mudança que todos nós estamos sujeitos. Mas o que eu acho mais incrível é que quando a gente submete esses acontecimentos ordinários da nossa vida para Deus e a gente diz, Deus, eu sei que eu estou aqui porque o Senhor me trouxe e eu sei que eu estou passando por isso porque o Senhor permitiu que eu passasse. O que o Senhor quer me ensinar com isso? E a gente busca em Deus essas respostas, a gente tem um amadurecimento espiritual ao mesmo tempo, que é quando Deus ele vai fazer a gente crescer em algo para que o nome dele venha a ser honrado e glorificado na nossa vida. Então, a Tati de hoje...
ela não imaginava passar e estar passando pelas coisas que ela está passando. A Tati de hoje, ela está pronta para fazer os sacrifícios necessários para ter uma família, ela está pronta para fazer os sacrifícios necessários para ser mãe, ela está pronta para viver tudo isso que ela tá vivendo, eu falando, né, de mim mesma na terceira pessoa, mas enfim, eu tô pronta para viver tudo isso que eu tô vivendo, porque eu tenho hoje um mínimo de amadurecimento espiritual. E isso quer dizer o quê? Que eu sou perfeita? Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que eu coloquei a minha imperfeição nas mãos de Deus para que Ele seja aperfeiçoado na minha vida. E uma das coisas interessantes que eu li num livro que eu estou lendo recentemente, que é Uma Vida com Propósitos, é que o autor fala sobre uma parte onde ele fala sobre maturidade espiritual, né? No contexto do livro, ele está falando sobre maturidade espiritual no sentido de servir, que nós somos chamados para servir. Mas quando eu comecei a ler, eu entendi que tinha muito uma relação com aquilo que eu estou querendo, com aquilo que eu estou falando e estou querendo transmitir nesse episódio. Porque ele coloca uma frase no livro que diz assim: a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma, crescemos para nos doar. E aí eu comecei a refletir exatamente sobre isso que eu já disse, né, no episódio agora e reforçando, que essa questão de hoje eu estou pronta para fazer os sacrifícios de que é ter uma família, para fazer os sacrifícios para ser mãe, enfim. Porque quando a gente cresce em Jesus, quando a gente deixa Jesus trabalhar em nós, ele vai tirar de nós uma coisa muito fundamental, que é o nosso egoísmo. Não é que eu não sou uma pessoa egoísta, mas muito pelo contrário, eu luto muito com isso. Isso sempre foi uma característica minha, eu acredito que é porque eu fui filha única por parte de mãe, e o egoísmo ele tende a crescer quando você não tem um irmão para dividir as coisas, para brigar ali na sua rotina. Então eu sempre lutei muito com isso. Quando eu tive o entendimento de que o cristianismo ele não é egoísta, de que nós não devemos ser egoístas, eu entregava muito isso nas mãos de Deus. Eu dizia: Pai, me muda, me molda, né? Enfim, todas essas coisas. Então, quando a gente de fato deixa Deus agir na nossa vida e começa a pensar como Deus pensa, agir como Deus age, enfim, né? Deixar com que desejar ser parecidos com Jesus, a gente vai se afastar do egoísmo e isso vai nos preparar para essas coisas, porque esse capítulo do livro mesmo fala que nós não somos chamados na Terra para simplesmente consumir as coisas, porque uma vida onde a gente só consome, onde a gente só deseja ser servido, é uma vida sem sentido. Na vida nós devemos servir, e o servir também está a servir a sua família, também está a servir em um ministério, também está a servir as pessoas à sua volta, né? Porque é isso que Deus tem para nós. Então, quando eu li essa parte, eu falei: é isso, deu aquele estalo e eu disse: é isso. E ele ainda fala no texto: Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério, crescemos para nos doar. E a nossa família, ela é um ministério, isso eu vejo muito claro isso, né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus no sentido de que deixei ele crescer em mim, adquirir uma certa maturidade espiritual, é que eu comecei a estar pronta para fazer sacrifícios que antes eu não estava, porque antes eu não entendia o que era me doar, eu não entendia a importância do que era se doar, no sentido de que ser cristão é servir. O próprio Jesus disse que aquele que serve, ele é o mais importante, e não é aquele que é servido. E ele fala: eu vim para servir e não para ser servido. E isso é, assim, algo que, né, a gente, enfim, explode a mente. Todo o objetivo desse episódio, desse primeiro episódio dessa terceira temporada, é para dizer exatamente isso, que na vida, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, entregar o nosso futuro nas mãos de Deus, é a melhor decisão que a gente pode tomar, porque a gente, de fato, não sabe o que é melhor pra gente mesmo, né? Às vezes, a gente acha que um relacionamento com uma pessoa que tá na cara que é mano, que não é. A gente acha que aquilo ali é o melhor pra nós. E a gente insiste naquilo, às vezes a gente bate, a gente teima, às vezes a gente acha que
esse emprego é o melhor pra nós e a gente tenta e vai e luta e não encaixa as coisas, elas não se encaixam, elas não vão, porque a nossa mente ela é completamente limitada. E Deus, ele tem uma visão como uma régua da nossa vida inteira. Ele sabe exatamente tudo aquilo que vai acontecer. Ele sabe exatamente tudo aquilo que é bom pra nós. Gente, ele nos criou, ele nos desenhou, ele sonhou conosco. Então, tipo assim, ele tem essa régua que ele vê e ele consegue saber exatamente aquilo que é ideal pra gente, aquilo que é o certo pra gente. Enquanto a gente não tem uma visão nem de 2 palmos na nossa frente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, que dirá o que vai acontecer amanhã na nossa vida. Mas Deus sabe. Então, tudo isso, que eu não sei nem se tá fazendo sentido ou se tá deixando de fazer sentido, é pra dizer que se você se questiona sobre as mudanças na sua vida que ainda não ocorreram, ou se você se questiona do porquê de certas coisas, só entenda que a melhor resposta para tudo isso é ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento com Jesus, é entregar a sua vida para Jesus de uma forma onde você vai aceitar o senhorio dele para você e não só a salvação que ele tem para você nos momentos difíceis. Então, quando eu parei para analisar tudo isso e me perguntei quando foi que eu mudei tanto, eu consegui responder quando eu entendi que eu mudei, quando eu realmente aceitei que Jesus fosse o meu Senhor, que Jesus fosse o meu guia, que Jesus fosse o centro da minha vida. E tudo isso é uma escola que eu ainda estou aprendendo. Tudo isso ainda eu tenho um processo, né? Eu ainda estou em processo e eu vou estar em processo até o meu último suspiro aqui na Terra. Depois disso, só que vem a perfeição na glória, mas antes eu vou estar nesse processo, nós estaremos nesse processo todos os dias. Então, a maternidade me trouxe esses questionamentos, me trouxe essas reflexões, porque eu comecei a ver o quanto eu estava preparada para os sacrifícios que eu deveria fazer, mas que ainda assim não são sacrifícios fáceis, né? Ainda hoje, de vez em quando, eu conversando com o Matheus, eu falo, amor, a gente podia fazer tal coisa. Aí, bem na hora, nós dois a gente já entende, né? Não, a gente não poderia fazer tal coisa porque a gente tá pra ganhar uma nenê, vai nascer, e a gente precisa comprar X coisas pra ela. E a gente precisa fazer tal coisa pra aqui na casa. E a gente precisa X coisas no carro. Enfim, a prioridade é ter uma família. Mas eu sei que essa prioridade é aquilo que Deus quer pra nossa vida hoje. Amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu acredito que nós dois estarmos prontos para isso, nós dois estarmos prontos para os sacrifícios do casamento, para as coisas que nós tivemos que abrir mão e ainda teremos que abrir mão, ainda mais agora com a paternidade, a maternidade, enfim, nós estarmos prontos para isso. Foi porque nós atingimos não só um amadurecimento psicológico, mas também um amadurecimento espiritual, para entender que a nossa vida, ela tá aqui para honra e glória do nome de Deus. Nós estamos aqui para honra e glória do nome do Senhor. E como que a gente honra e glorifica o nome do Senhor? Vivendo a vontade dele para nossa vida. Então, é isso que eu acredito que a gente está vivendo hoje. E é aquilo que eu desejo que você esteja vivendo também. Então, é isso. Eu espero que esse episódio tenha te abençoado. Eu espero que esse episódio tenha falado com você de alguma forma. Eu espero que esse episódio tenha te feito refletir sobre algumas coisas, algumas decisões, algumas escolhas. E eu estou aberta pra gente sempre estar conversando. E é isso. Gente, beijos. Deixa eu dar um spoiler. No próximo episódio, eu vou receber um convidado muito especial. Já é a segunda vez dele aqui no podcast. E nós vamos ter um bate-papo muito honesto sobre casamento. Quem será que é? Quem será que é? É isso. Beijo, gente. Eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. Até a próxima!